No vídeo de hoje eu vou-vos falar da história completa de um dos jogos da melhor franquia de jogos de terror, na minha opinião, chamado Outlast, tal como também da sua expansão chamada Outlast Whistleblower. Mas aviso já, para quem ainda não jogou o jogo, este vídeo poderá conter alguns spoilers. What? Surprise! I'm back! Olá gamers, eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, tal como eu vos acabei de dizer, eu vou-vos apresentar a história completa de Outlast, tal como da sua expansão chamada Outlast Whistleblower. Para quem ainda não jogou Outlast ou até mesmo a sua expansão, este vídeo poderá ter alguns spoilers acerca do jogo para quem ainda não o jogou. Mas caso tu já tenhas jogado, fica neste vídeo porque vamos relembrar e tentar criar um hype para quando sair o The Outlast Trials. Então eu já conto com o teu like, a tua subscrição, com o sininho ativado, porque sempre que vocês fazem isso, vocês ajudam e motivam-me a trazer mais vídeos de jogos aqui para o canal. Então sem mais demoras, vamos logo avançar. Antes de avançarmos para a história em si, vamos falar um bocado sobre Outlast para quem não conhece. Outlast é um jogo de terror de sobrevivência desenvolvido e publicado pela Red Barrels, que é uma empresa fundada por pessoas previamente envolvidas com alguns jogos, por exemplo, Prince of Persia, Assassin's Creed, Tom Clancy's Splinter Cell e Uncharted. Foi lançado em 4 de setembro de 2013 para PC, a 4 de fevereiro de 2014 para PlayStation 4 e em 19 de junho do mesmo ano saiu para Xbox One. Ainda recebeu uma continuação chamado Outlast 2, que foi lançado a 25 de abril de 2017 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. E em 8 de dezembro de 2017, a Red Barrels anunciou que Outlast e a sua sequência seriam lançados para a Nintendo Switch e para a Nintendo no primeiro trimestre de 2018. Infelizmente, muitos dos factos cruéis que ocorrem dentro do jogo são baseados em factos verídicos da história obscura das operações da CIA. Mas a história que eu vou-vos contar aqui é o antes, o depois e o durante os acontecimentos do jogo, e tudo aquilo que vocês vão ver neste vídeo foi baseado na minha pesquisa relacionado aos documentos que nós fomos vendo ao longo do jogo, tal como na sua expansão. A famosa corporação de Outlast, que iniciou as pesquisas desumanas no hospício de Mount Massive, que foi possivelmente na Fundação Rockefeller. Uma fundação que, assim como a fictícia Murkoff, passava-se por uma instituição de caridade e por trás dos panos participava de experiências ilegais em pessoas. O Mount Massive é um monte localizado no estado de Colorado, nos Estados Unidos, porém não existe o hospício Mount Massive como é apresentado no jogo, mas somente o lugar onde é localizado. E o edifício do hospício de Outlast é claramente baseado no Richardson Olmsted Complex em Nova York. Em 20 de outubro de 1918 nasceu Rudolf Gustav Wernicke na cidade alemã de Munique e em pouco tempo tornou-se um gênio dentro da ciência. Aos 20 anos já tinha um projeto relacionado com a nanotecnologia chamada de Projeto Walrider, que consistia num motor morfogénico que prometia regeneração celular que poderia inclusive ajudar na cura do cancro. Rudolf trabalhou com grandes figuras da ciência, incluindo Alan Turing, e sabe-se que tiveram uma breve e infeliz relação de trabalho, e com a chegada da Segunda Guerra Mundial, Wernicke passou a realizar experimentos secretos e obscuros para o governo alemão. Em 1945, depois do fim da guerra, o Serviço Secreto dos Estados Unidos
lançou o projeto secreto Paperclip, que tinha como objetivo de recrutar especialistas estrangeiros para que os mesmos não prestarem mais serviços aos inimigos dos americanos. Então Wernick foi recrutado e em 1949 passou a trabalhar em Los Alamos, nos Estados Unidos, até que alguns anos depois ele reformou-se. Wernick podia agora viver tranquilamente a tirar fotos de paisagens e cuidar dos seus gatos domésticos. No início dos anos 50 já existia o projeto MKUltra, criado pela CIA, onde eram realizados experimentos ilegais em pessoas e animais. E os experimentos nas pessoas normalmente eram feitos sem o consentimento ou percepção da vítima, que era conduzida a altas doses de drogas alucinógenas, sessões de tortura e hipnose. O projeto MKUltra passou a usar anotações dos experimentos e pesquisas realizadas por Wernick com o projeto Walrider, realizados na Segunda Guerra Mundial. Em 1967 foi ignorado o manicômio Mount Massive para o tratamento de criminosos doentes mentais e lá eram realizados experimentos secretos do MKUltra nos prisioneiros sem o seu consentimento ou da própria família. Sabe-se ainda que antes de tornar-se num centro de tratamento para prisioneiros, Mount Massive era um hospício comum e já existiam as pesquisas ilegais. Todas as operações secretas e o próprio manicômio foram suspensos depois que os prisioneiros de identidade desconhecida assassinaram 3 cientistas, mas somente em 1971 é que as portas do estabelecimento foram fechadas. Em 2009, o hospício Mount Massive voltou a funcionar através de uma fundação de caridade chamada Corporação Murkoff. A Murkoff tinha fama de ser uma corporação de aparências e em outros países ela disfarça-se ser uma instituição de caridade quando na verdade não é, e acabam por lucrar bastante dinheiro com atividades ilegais. Mais uma vez, experiências ilegais voltam a ser realizadas no local e tudo é muito conveniente para a Corporação Murkoff. Apesar das várias mortes dos prisioneiros, o governo e as famílias não davam tanta importância e isso favorecia as atividades ilegais no lugar. O Wernick é chamado pela Murkoff para trabalharem juntos nos experimentos no hospício de Mount Massive antes mesmo da sua reinauguração. Ele passa a conduzir as pesquisas usando uma versão tecnologicamente moderna do motor morfogénico construída pela Murkoff. O Dr. Wernick trata de alguns pacientes juntamente com outros doutores da Murkoff e um dos pacientes chamava-se Chris L. Walker, que era um ex-soldado da guerra do Vietnã, admitido no Mount Massive em 2011, e o Walker apresentava crises de automutilação e arrancava a pele da sua testa e afirmava que ele tem um terceiro olho que ajuda-o a ver melhor. As pesquisas do Wernick não estavam a apresentar o resultado que ele queria. O objetivo dele era fazer com que a mente do ser humano seja muito mais forte do que a do corpo, de forma que não precisasse mais de um corpo humano para existir. Nos tempos da Segunda Guerra Mundial, os resultados em pacientes eram mais eficazes. Isso devido ao facto do próprio contexto que eles viviam, e para Wernick, a pessoa que pode controlar o Walrider seria uma pessoa que passou por terríveis situações. A falsa morte do Wernick foi anunciada em fevereiro de 2009 e para a sociedade o velho cientista estava morto, mas na verdade ele estava lá no hospício de Mount Massive a conduzir experimentos secretos que muitos funcionários do próprio hospício desconheciam. Wayland Park é um engenheiro do software e trabalha na manutenção dos sistemas da Corporação Murkoff em Mount Massive. Indignado com as barbaridades feitas no laboratório com experimentos em pessoas, Wayland decide delatar
todas as irregularidades da corporação através de um jornalista investigativo freelancer. No dia 17 de setembro de 2013, Whelan envia secretamente um e-mail para Miles Upshur e denunciarem as atividades ilegais do local. Whelan então foi chamado para arrumar um problema de software do motor morfogénico e durante o reparo um dos pacientes chamado Eddie Gluskin escapa momentaneamente e grita a pedir ajuda de Wayland Park, que vê-se impossibilitado de ajudá-lo. No mesmo dia, Jeremy Blair, o supervisor de Wayland, confronta-o sobre o recém-descoberto ato de traição. Blair planeou o destino de Park a fingir um diagnóstico de doença mental para um engenheiro e o aprisionado como uma cobaia do projeto Walrider. Wayland foi então exposto a uma sessão de experimentos durante algum tempo e ele ficou inconsciente. Provavelmente ele acordou no dia 19 de setembro ou até depois desse dia e vê-se ao redor uma rebelião provocada pelos pacientes de Mount Massive. Wayland entra no desespero e terror ao encontrar-se no meio do conflito entre as forças armadas dos seguranças da Murkoff e os pacientes completamente malucos dentro do hospício. O que levou a situação a fugir do controlo foram guardas altamente armados sabendo da existência de uma entidade poderosa chamada The Walrider. A aparência do Walrider é um homem formado de fumo que facilmente aniquila as suas vítimas e o fruto das pesquisas é um jovem paciente chamado William Billy Hope. Os tratamentos no Billy iniciaram-se em 2009. A mãe de Billy tentou mexer-se com uma ação contra a própria instituição, mas que acabou por ir em vão. Sabendo disso, a corporação Murkoff possivelmente assassinou a mãe de Billy e num documento da companhia é informado que ela teve uma paragem cardíaca induzida. E a morte dela não foi revelada para Billy. Desta forma, eles usaram o argumento de que iriam ajudar financeiramente a mãe dela, tal como a igreja, tudo para que Billy continuasse com o tratamento conscientemente. Estranhamente, o documento encontrado no jogo afirmava que a morte da mãe do Billy estava com informações erradas e talvez tenha sido para encobrir os factos dos planos da Murkoff ou talvez uma própria falha dos criadores do jogo. Através de uma série de bandas desenhadas lançada e desenvolvida pela própria Riot Games, acabou por ser revelada a verdade acerca da mãe do Billy, sendo que a mãe do Billy está viva, tal como vive perto de Mount Massive. E ela, na verdade, recebeu o dinheiro da Murkoff para entregar o seu filho de forma a que eles pudessem continuar a fazer experimentos no Billy. Sabe-se que o próprio Wernick, junto com o Dr. Carl Alston, tenham tratado de Billy Hope e enganado pelo cientista a ponto de considerar o Wernick como uma figura paterna, e em 2013 Billy saiu do controle e provavelmente foi aquele que provocou o início de uma rebelião no hospício Mount Massive. Através de uma câmara ligada ao motor morfogénico, o corpo de Billy fica confinado, enquanto que as máquinas do laboratório usavam a nanotecnologia para fazer possível com que a mente de Billy pudesse mexer-se livremente sem precisar de um corpo humano. E o resultado é de um fumo em forma humana com extrema força e resistência. O poder dado a Billy era bastante grande e ele podia muito bem mexer-se por todo o prédio de Mount Massive. E para vários pacientes, o Walrider era considerado uma divindade ou até mesmo um deus ou até mesmo um demónio. Na verdade, o Walrider era uma criatura maligna na mitologia alemã que podia ser chamado também de Al-Mar Ishrat, que atormentava os sonhos das pessoas, e diz a lenda
que o demónio senta-se em cima do tórax da pessoa quando ela estaria a dormir, provocando pesadelos terríveis para a vítima, que acaba por acordar com falta de ar. Num cenário de calamidade, Wayland tem que sobreviver e aproveitou a rebelião para fugir, e a maioria dos prisioneiros sente bastante raiva dos funcionários da Murkoff, que acabam por não tratar Park como inimigo, mas sempre existem exceções. Frank António Manera era um paciente que iniciou o seu tratamento no Monte Massive em 2010. Ele dava muito trabalho na hora de tomar banho e não gostava de nenhum tipo de comida. E durante o tratamento ele perdeu bastante peso e após a rebelião ele passou a matar a sua fome a comer carne humana. Frank nunca sentiu tanta fome como naquele momento. Neste momento, Wayland encontrou dentro de si as forças para passar por este pesadelo, graças à sua esposa chamada Lisa e dos seus 2 filhos, ao qual ele lembra constantemente. Durante o tempo da fuga de Wayland, ele não imaginava que o jornalista Miles Upshur invadia o hospício e estaria neste momento a tentar fugir do local. Miles chegou ao hospício e encontra vários soldados mortos e os prisioneiros completamente malucos e perigosos. E ao tentar fugir, ele é abordado por Chris Walker e acaba por ser salvo por um prisioneiro que se diz ser o padre. Marion Archibald é um dos prisioneiros que foi tratado pelo Dr. Wolfram, sendo que o seu tratamento ia bastante bem. Mas tudo mudou quando o projeto de arte foi interrompido para cortes de gastos a Murkoff. Então Martin gostava de pintar e agora nem mais isso ele podia fazer. Então ele acabou por enlouquecer de vez e começa a delirar sobre um chamado superior. Ao escapar de Chris, Miles tenta desativar a porta de segurança para fugir, mas é impedido pelo Padre Martin, que insiste que Upshur seja aquele que vai testemunhar os seus feitos do seu grande deus Walrider. Então Archibald cede a Upshur, deixando-o desacordado por um tempo. Wayland consegue fugir do canibal e sai pelo pátio do desporto de Monte Massive. Era uma noite cheia de nevoeiro e agora ele tem que encontrar um caminho para achar o único rádio que pode ser usado para comunicar com o mundo exterior, e antes de achar a sala do rádio, ele encontra 2 prisioneiros gêmeos no pátio perto da quadra de basquetebol. Na sala do rádio, Wayland reencontra Jeremy Blair, que impede Park de ligar para a polícia. Wayland escapa da morte porque Chris Walker aparece furioso a querer matar todos, e isso fez com que Blair fugisse. O engenheiro corre desesperadamente de Chris e agora procurava por uma nova saída. No meio do caminho, ele vê um prisioneiro disfarçado de padre a escrever uma mensagem com sangue na parede. Park descobre que ir para a sala de administração do prédio pode ser uma forma de sair, e com muito esforço ele conseguiu desligar a cerca elétrica e entrar noutra parte do hospício. Infelizmente ele encontra novamente Edin Gluskin, só que ele não é mais o mesmo quando tentava fugir do tratamento do motor morfogénico. Gluskin cria uma obsessão por Wayland e persegue-o insanamente, enquanto canta alegremente, fazendo juramentos para o seu casamento. Ele já estava com roupa de noivo e tinha uma cerimónia toda pronta. Na fuga, Wayland cai e magoa seriamente, e agora ele estava a mancar e não consegue fugir de Gluskin, que acabou por ser aprisionado. Eddie cede a Wayland, que fica inconsciente por 12 horas, e ao acordar ele testemunha os atos de crueldade de Gluskin noutros homens. Wayland Park mais uma vez estava perto da morte e Eddie Gluskin resolveu começar a cortá-lo, mas é interrompido por um prisioneiro zangado. Assim o Wayland usou essa oportunidade para fugir e no processo acabou por matar Gluskin.
Miles havia sido selado pelo Padre Martin e agora ele acordou aprisionado numa daquelas celas de prisão. Ao sair, ele encontrou prisioneiros dentro das celas e fora delas, sendo que um deles era aquela dupla de gêmeos que o Waylon tinha encontrado no pátio, e eles só não mataram Miles porque receberam ordens do Padre Martin. As paredes no caminho de Miles estavam pintadas com sangue, com o que se pareciam ser coordenadas pintadas pelo próprio Padre Martin no momento em que Upshur ficou desacordado. Upshur segue o caminho marcado e encontra novamente Chris Walker, que persegue-o, e ao escapar ele entra no esgoto e encontra o Walrider. E rapidamente, depois de muito trabalho para encontrar uma saída, Miles consegue sair dos esgotos ao entrar novamente no manicômio. Miles é perseguido novamente por outros pacientes e acaba por ser enganado por Richard Traeger, que apanha-o. Richard Traeger é um executivo de pesquisa e desenvolvimento da Murkoff que estava a trabalhar como médico, e Traeger demonstra ter uma mente doentia. Quando os projetos do motor morfogénico começaram a gastar bastante dinheiro, ele iniciou um massacre de funcionários da própria Murkoff somente para corte de gastos. Richard é um amigo de Jeremy Blair que concordava com as ideias dele. Traeger então prende Miles e corta os 2 dedos do jornalista. Porém, quando Traeger saiu, Miles aproveitou para fugir e, irritado, Traeger foi atrás de Miles, mas acaba por ser morto esmagado pela porta do elevador do hospício quando Miles empurra-o para a sua defesa. No caminho, Miles encontra o Padre Martin do outro lado de uma porta trancada e avisa-o para encontrá-lo fora do prédio. E Martin tem que encontrar outro caminho para sair do manicômio. Ao chegar na cantina, o jornalista encontra um lugar em chamas e um dos pacientes estava cheio de raiva e estava a incendiar o local inteiro. Miles consegue fugir do incêndio, mas os pacientes descontrolados e o Chris Walker que estavam a patrulhar um dos corredores. Ao chegar ao pátio, Miles não encontrava o Padre Martin, mas sim o próprio Walrider, e logo após Chris Walker. Então o jornalista consegue fugir de todos os inimigos e acaba por entrar novamente no prédio através de uma pequena abertura no lado de fora para a ala feminina do manicômio. Dentro da ala feminina, ele encontra o Padre Martin, que avisa Upshur que em breve ele testemunharia algo. Então Miles segue atrás do Padre Martin e no processo ele foge de vários pacientes furiosos e acaba perdendo a sua câmara que lhe possibilitava de ver no escuro, mas acaba por a recuperar e segue em frente. Depois de fugir mais uma vez das garras do Walker, Miles segue em frente e encontra um dos pacientes seguidor do Padre Martin, que revela onde pegar uma chave que dava acesso a um dos andares do prédio. Miles pega na chave na sala de vídeo e houve uma entrevista sobre os métodos e experiências do Warnick. Finalmente Miles alcança o Padre Martin, porém o padre estava à espera que o jornalista filmasse a morte dele, sendo que Martin estava crucificado na capela do prédio e lá dentro estavam pacientes fiéis à causa do padre, incluindo os gêmeos que apareceram anteriormente. Martin pede para que filmasse o momento que ele oferecerá a sua vida ao Walrider e o padre arranjou o elevador na qual estava estragado e avisa para Miles fugir do hospício após terminar a filmagem. O jornalista cumpre o pedido, filmou o seu sacrifício e parte para o elevador, porém o elevador não o leva para fora do prédio, mas sim para o subterrâneo do hospício. Existe um laboratório secreto da Murkoff no prédio e é o mesmo em que Wayland Park
estava antes a fugir para os andares superiores do prédio. Dentro do laboratório é um verdadeiro cenário pós-guerra, cheio de corpos mutilados e muito sangue. Miles encontra o Wall Rider e ele foge, mas Chris Walker encontra-o novamente e quando Chris estava prestes a matar Miles, o Wall Rider salva-o e mata Chris, começando a perseguir Miles. Miles entrou numa sala e, para a sua surpresa, encontrou o Warnick vivo numa cadeira de rodas com respirador de ar. Warnick acaba por demonstrar a sua insatisfação com as suas pesquisas, que não o levou ao controle completo da nanotecnologia e que foi um erro maior ainda ter realizado em pacientes com problemas mentais. Warnick afirma para Miles que a única forma de sair vivo do prédio era se ele libertasse as portas. No entanto, Warnick estava numa sala isolada com o controle de segurança do prédio e somente o fará se Miles desligar os equipamentos ligados ao corpo de Billy Hope, sendo que dessa forma o Wall Rider deixaria de existir. Miles segue em busca de desligar os equipamentos e matar Billy, mas no processo ele é gravemente ferido, mas consegue finalmente matar Billy e aniquilar o controle de Hope ao Wall Rider. Pelo menos isso era o que parecia, porque não dava para matar o Wall Rider simplesmente ao desligar os aparelhos. E ele ficou um tempo sem aparecer. Porém, ele não tinha morrido. A equipa tática altamente armada da Murkoff invade o prédio do manicômio e antes que Miles saísse, Warnick e os seus subordinados dispararam vários tiros no jornalista, matando-o. Mas Miles, já à beira da morte, ele torna-se o Wall Rider e supostamente mata o Warnick e todos os seus guardas por perto. Sendo que esta é a cena final do jogo. Porém, nós acabamos por não ver nada, mas só ouvimos o Wall Rider enfrentar os guardas. You have become the host. Jesus God, what is that thing? E o jornalista, já na sua forma do Wall Rider, vai ao encontro dos subordinados da Murkoff e Upshur pretende matá-los a todos. Após fugir do noivo, Weyland foge para a ala masculina do hospício e ele acaba por reencontrar alguns oficiais da organização Murkoff que chegaram para limpar as evidências do ocorrido. E por todo o caminho ele encontra portas trancadas pelos oficiais e os agentes retiraram o corpo de Richard Traeger do elevador e meteram no chão. Wayland Park houve muita movimentação, gritos e tiros, e é aí que o Wall Rider estava a matar todos os agentes da Murkoff. Amanheceu e o Weyland consegue chegar na porta de entrada e finalmente ele encontra uma forma de sair do hospício. Porém, ele acaba por encontrar Jeremy Blair magoado a implorar por ajuda e ao aproximar-se, Blair ataca Weyland e neste momento, em forma de Wall Rider, Miles Upshur aparece e mata brutalmente Jeremy Blair. Weyland consegue fugir do hospício ao usar o carro de Miles. Na porta do prédio, o Wall Rider apenas observa o Weyland a fugir, sendo que afinal de contas, Weyland poderá fazer aquilo que Miles nunca pôde, que seria revelar a verdade acerca da Murkoff para todo o mundo. Noutro lugar, Weyland aparece recuperado e prestes a fazer upload das imagens filmadas no hospício Monte Massive. Porém, um homem misterioso chamado Julian aparece e avisa-o do perigo que seria criar uma guerra com a Murkoff. E mesmo ele a saber de todos os riscos que poderá correr, Weyland decide na mesma fazer upload das imagens. Gamers! Chegamos finalmente ao fim da história completa de Outlast
1 e da sua expansão Outlast Whistleblower. Será que vocês gostaram de relembrar tudo acerca da história por detrás do jogo Outlast e Outlast Whistleblower? Não me esquecer, eu também tenho guião de não só do Outlast 2, tal como também tenho a falar das séries de bandas desenhadas chamada Outlast da Murkoff Account, na qual, se vocês também quiserem, eu posso trazer a história completa das BDs, tal como de Outlast 2. Mas para isso, eu preciso muito do teu like, da subscrição com o sininho ativado, porque sempre que vocês fazem isso, vocês motivam-me imenso a eu poder trazer mais conteúdo deste aqui para o canal. Não esqueçam de seguir nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá vocês podem ver aquilo que acontece por trás da câmara. Então é isso tudo, gamers. Vamos jogar Outlast e vemo-nos para a semana.